Então, agora vamos começar a plotagem dos gráficos. Então, vamos na pasta onde estão os arquivos. E iremos começar tratando os dados que vamos receber do bloco de notas, certo? Então, a gente abre o dado do bloco de notas, abre o bloco de notas. Então, a gente aqui tem um bloco de notas, a gente tem as informações do arquivo e os dados. Então, antes da gente abrir no SigmaPlot, a gente vai tratar esses dados. Então, vamos deletar toda a parte de caractere, tanto de letras quanto de símbolos, tem que ser apagada para que o programa possa ler. Após deletar tudo isso, vamos transformar, mudar de ponto para vírgula. Então, vamos aqui em editar, substituir aí ponto, substituir por vírgula e substituir tudo. Pronto, então já foi substituído. Agora, iremos aqui salvar o arquivo, certo? Vamos salvar arquivo como. Então, é importante não esquecer na hora de salvar o arquivo que tem que se mudar a codificação dele. Porque no SigmaPlot ele só abre com a codificação ANSI. Então, a gente muda a codificação, certo? Não esquecer. E é importante não salvar por cima do arquivo. Vamos salvar com outro nome, certo? Pronto. Então, eu salvei. Então, aqui a gente fecha. E vamos abrir o SigmaPlot. Então, o SigmaPlot foi aberto, certo? Aqui nós temos o nosso notebook, onde vão importar os nossos dados. E aqui todas as ferramentas que podemos utilizar. Então, onde tem Worksheet aqui em cima, vemos em Worksheet e selecionamos na coluna que queremos. É importante ver que se a gente clicar na coluna com essa setinha aqui, ó, ela clica em cada linha. Então, a gente tem que, para selecionar a coluna inteira, a gente tem que ver essa setinha aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então, a gente vem aqui e seleciona a coluna, porque é para onde a gente quer importar o nosso arquivo. Então, vamos em Import File, selecione Import File e vamos procurar o nosso arquivo, onde salvamos. Então, foi esse aqui. A gente abre. Então, na hora de abrir, de importar o texto, ele vai dar vários formatos, certo? Para a gente poder importar. É importante, nessa primeira etapa, ou a gente abre com esse formato, Tab Delimited, ou abrimos com o formato de White Spaced. E como é que eu sei? Pronto, geralmente a gente utiliza Tab Delimited, mas se no caso eu abrir o Tab Delimited e importar, ó, importou, e acontecer isso aqui, ou seja, todas as colunas ficaram em uma linha só, ou todas as colunas ficaram em apenas uma coluna. Então, a gente utiliza o White Spaced, tá? Então, deleto tudo e abro novamente. Aqui, aí eu utilizo o White Spaced. Pronto, temos o White Spaced. Aqui nós temos 4 colunas. Uma coluna que é do tempo, segunda coluna, temperatura, terceira coluna, fluxo do calor, e a quarta coluna é o gás, o fluxo do gás. Essa coluna não é importante porque o gás geralmente é constante, na verdade. Então, a gente pode deletar essa quarta coluna. Nem todos os blocos de notas vêm com essa coluna, certo? Alguns vêm, outros não. Então, vai depender. Geralmente, eles vêm com essas 3 colunas, que são as mais importantes para nós. No caso, aí a gente vai dar nome a essas colunas. Então, a gente pode, quando tem um aqui, né, o primeiro 1, 2, 3, a gente clica com dois cliques
e enumeia. Então, eu boto tempo 1. Sim, é importante saber que as colunas elas têm que ser diferenciadas. Ou seja, tempo 1, temperatura 1, fluxo de calor 1. Se caso eu queira abrir um outro arquivo aqui, um outro bloco de nota aqui, que mais futuramente nós vamos aprender isso, essas colunas elas têm que estar com um nome diferente dessa outra. Ou seja, se for tempo novamente, teria que ser tempo 2, temperatura 2, fluxo de calor 2, porque o programa ele vai buscar, por exemplo, a coluna do tempo. Então ele não vai saber qual é a coluna, se é essa, se é aquela, entendeu? Então dá errado. Então é importante sempre lembrar, as colunas têm que estar com nome diferente. Então tempo 1, temperatura 1 e fluxo de calor 1. Pronto, temos as nossas 3 colunas. É importante salvar sempre o arquivo. Eu não tinha salvo. Salvar com o nome, vou botar notebook 1, mas eu já tinha feito. Não precisa salvar geralmente com o nome do arquivo. Não vou botar o nome certo, no caso. 95 pbt 5 pcl. Salvei o arquivo. E vamos plotar. Como é que a gente plota o gráfico? A gente pode plotar aqui no Create Graphic. Ou seja, escolher qual tipo de gráfico a gente quer. Mas a gente também pode plotar a rápida aqui, onde tem essa parte All Open Notebooks. Essa partezinha aqui. A gente clica com o botão direito aqui, onde tem New. Vem New. Graphic Page. Clica em Graphic Page. Então, se eu quero criar um novo gráfico, quero, sim. Então, eu posso criar vários tipos de gráfico. Gráfico de ponto, gráfico de linha, gráfico de ponto e linha, vetor, área, polar. Ó, tem vários tipos, tá vendo? É importante ver que tem vários tipos. 3D, vários tipos de gráfico. Mas, nesse caso, nós queremos um gráfico de linha. Então, a gente escolhe a opção gráfico de linha e avança. E também tem o estilo do gráfico. Se nós queremos um gráfico com essa linha mais pontuda, ou nós queremos várias linhas, ou uma linha simples, suave, uma linha suave simples. Enfim, vários tipos de linha, ó. Tá vendo? Mas nesse caso nós queremos uma linha simples e uma curva suave. Então vamos avançar. Agora, podemos ter a opção de escolher as nossas colunas. A gente quer plotar a coluna XY, se a gente quer plotar apenas a Y, se a gente quer plotar apenas a X. Nesse caso, nós queremos plotar o par X e Y. Então, vamos avançar. Aqui, se você observar, quando eu cliquei, a opção como minha coluna já está marcada, já está selecionada, ele já pulou para o Y. Mas é importante você voltar, clica novamente no eixo, seleciona a coluna. Cliquei no eixo X e venho selecionar minha coluna. É importante que observe que a gente vai, para selecionar a coluna, eu ver a setinha. Não sei se vocês conseguem observar a setinha. Se eu clicar tipo, nessa outra setinha aqui, eu vou selecionar não a coluna, estou selecionando a linha. Entendeu? Então, ele vai plotar errado. Então, é importante. Ó, aí eu cliquei, eu tenho que voltar nele e selecionar a linha. A coluna toda, na verdade. Então, selecionei a coluna, que eu quero tempo, e quero fluxo de calor. Pronto, selecionei o tempo, fluxo de calor. Então, eu vou concluir. Então, eu tenho meu gráfico de fluxo de calor versus tempo, certo? Espera ele carregar, não mexe em nada, porque senão o programa trava. Após isso, nós vamos diminuir a quantidade de pontos, porque ele está lendo um ponto, cada ponto. Então, vamos aqui. Como tem muitos pontos, vamos ler de 10 em 10, certo? Porque diminui o gráfico, o programa trava menos. Então, vamos aqui. Onde a gente quiser personalizar o gráfico, nós vamos aqui nessa parte aqui. Tudo que tem do gráfico, Page Object, ou seja, tudo que for relacionado ao gráfico, você mexe aqui. Então, eu venho aqui, aí tem título, tem a Size and Position, mas a gente vai em Plots. Então, maisinho eu abro Plots. Então, só um plot. Então, eu vou abrir Plot 1 também, no maisinho. E venho aqui em Data Sample, e venho aqui, seleciono e desmarco essa opção.
Espero ele carregar, não mexo novamente. Quando ele terminar de carregar, a gente vem aqui em Every, clica e vai lá em 10 pontos. Pronto. Clica fora e salva. Certo? É bem importante. Pronto. Agora eu posso, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um novo gráfico aqui. Vamos criar que nós temos um gráfico do fluxo de calor versus o tempo. Então a gente está observando aqui os picos endotérmicos e exotérmicos, em função do tempo do dado. E nós vamos ver agora como é o comportamento da temperatura, certo? Porque esse fluxo de calor, ele foi plotado em relação a um tempo e uma temperatura. Então vamos ver como é que é a temperatura. Então vamos vir aqui em Graph Page, nessa parte aqui de cima, Graph Page, e add plot. Quando você adiciona um plot, a gente vai adicionar um novo gráfico dentro daquele gráfico. Então vamos criar novamente um gráfico de linha, avançar, uma curva suave, simples, avançar, e queremos um gráfico com pá XY. Então, venho aqui, agora eu vou plotar o tempo, que é o eixo X, é o mesmo eixo, ou seja, o eixo vai ficar igual para os dois. E o eixo Y, eu quero a temperatura, então eu boto concluir. Então, como vocês podem ver, o eixo do plot 2 sobrepôs o eixo do plot 1. Então, por isso que o eixo do plot 1 ficou, por isso que o gráfico do plot 1 ficou bem pequenininho aqui, tá vendo? Então, a gente vai modificar esse eixo. Agora, antes disso, nós vamos diminuir novamente a quantidade de pontos, para ele ficar mais rápido. Então, a gente vem aqui em plots. O plot 1 foi o primeiro gráfico que a gente fez. Então, a gente vem em plot 2, data sample, desmarca a caixinha, espera ele ler o gráfico, não mexe. Depois que ele leu, vem Every e bota 10 pontos. Clica fora e salva. Salvou, ótimo. Então, agora a gente vai adicionar o novo eixo, para que o eixo da temperatura não se sobreponha com o eixo que nós plotamos agora, certo? Então, vamos aqui, add x, ou seja, adicionar uma nova escala. E vamos, aqui tem a opção do plot 1, adicionar uma escala para o plot 1 ou para o plot 2. Nós vamos adicionar uma escala para o plot 2. Então, é um eixo Y ou um eixo X? É um eixo Y. Lembra que a gente plotou tempo, que é o eixo X, que é o mesmo para o plot passado. Então, não tem importância nenhuma se eles ficarem sobrepostos, porque é a mesma coluna, que é a coluna do tempo. E a coluna do Y, agora a gente plotou para a temperatura. Um foi o fluxo de calor, que foi o primeiro plot, e o segundo foi a temperatura. Então, a gente vai querer para o eixo Y, para um ficar um do lado do outro. Então, next. Então, esse eixo pode ser na esquerda, na direita, que ele mostra, tá vendo? Do lado ele mostra como é que ficaria. Pode ser a direita, pode ser os dois aqui ao mesmo lado, pode ser a esquerda, enfim. Então, a gente quer um plot à direita. Vou finalizar e ele plotou. Salva. Após isso, a gente pode dar um zoom para ver melhor o gráfico. Aqui embaixo, eu dou um zoom e eu consigo observar. Temos o eixo do fluxo de calor, tá vendo? O eixo da temperatura, ou seja, tem um ciclo de primeiro aquecimento, um step de 3 minutos e depois um resfriamento e depois um segundo aquecimento. E a gente consegue observar pelo eixo da temperatura, onde ele aquece até 250, fica por um pequeno período de tempo constante, depois ele resfria novamente até a temperatura ambiente e aquece novamente. E isso nós vemos também no gráfico. Temos até aqui, ó, você pode observar que até essa parte aqui, nós temos que é o primeiro aquecimento. Aqui esse período é o tempo que ele fica constante. Depois começa o resfriamento. Então, começa o resfriamento, começa a formar o pico exotérmico e cristalização. E após aqui, ó, nesse mesmo instante, começa-se o aquecimento novamente. Então, você vê que o gráfico ele dá uma decaída e começa a aquecer novamente. Então, temos o pico de fusão. Agora, nós vamos
Já que a gente plotou o gráfico, agora nós vamos personalizar o gráfico, certo? Então, vamos colocar o nome nos eixos. Então, no eixo X, quem é que eu tenho no eixo X? Eu tenho o tempo. Então, eu vou colocar, dou dois cliques e boto time em minutos. No eixo Y, eu tenho quem? Fluxo de calor. Lembra que é para o primeiro plot? Então, dou dois cliques e boto rate flow em milivolts. E para o segundo eixo, nós temos temperature. Pronto, os eixos estão feitos. Agora, nós temos também a legenda. Essa legenda aqui é bastante importante. Nós temos a legenda da primeira curva, onde ele mostra tempo versus fluxo de calor e tempo versus temperatura. Então, a gente pode clicar na legenda e arrastar ela aqui para cima. Arrastei. Depois eu clico, se eu clicar na legenda, o que é que vai aparecer? Ele vai aparecer aqui, legenda properties, ou seja, as propriedades da legenda. Se eu clicar fora, some. Tá vendo? Aparece as propriedades da página. Mas eu quero a propriedade da legenda. Eu clico novamente e aqui eu tenho as opções que eu posso marcar ou não. Então, na primeira opção, se eu desmarcar, a legenda some, tá vendo? Então, se eu marcar, a legenda aparece. Na segunda opção, o que é que aparece? A caixinha da legenda. Ela some ou aparece. Então, isso você escolhe. Como é que você vai personalizar o seu gráfico. Certo? E essas duas aqui, que é tipo mostrar a legenda do tempo. E aqui mostrar a legenda, que é tipo mostrar a legenda do tempo versus fluxo de calor 1, que é esse primeiro aqui. E a segunda é mostrar a legenda tempo versus temperatura. Então, só precisamos mostrar uma legenda. Então, a gente pode desmarcar essa opção e fica só essa legenda. Então, a gente dá dois cliques nela, em cima da legenda, e vamos nomear a curva. Então, essa curva, a gente plotou para o dado, para a amostra de 95 pbt, 5 pcl. E foi em 5 graus Celsius por minuto. Uma taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. Então, clico fora, então já aparece, tá vendo? Pronto. E agora? Salva, é importante salvar. E agora, como é que faz? Vamos mudar as cores do gráfico, certo? Então, nós podemos, para mudar a cor, podemos simplesmente clicar na curva e clicando, ele já direciona você para aqui, ó, para as propriedades da linha. Ou você pode vir direto. Eu descliquei e posso vir direto. Então, vamos lá. Tá aqui desmarcado. Como é que eu venho por aqui? Venho em plots, abro. Para o primeiro plot, que foi o que a gente plotou, abro. Aí eu posso abrir aqui, ó, vem data points, eu abro. E linha. E venho e muda a cor. Vou mudar para azul. E clico fora. Ou seja, eu posso clicar na linha e vir para cá, é mais rápido. Ou eu posso simplesmente vir por esse atalho. Isso aí você escolhe. E novamente para essa outra linha. Eu clico na linha e escolho. Para vermelho. Clico fora. Personalizando. Agora, a gente precisa dizer qual é importante saber, porque se eu olhar assim, eu não sei se a primeira, essa curva azul é do eixo de rate flow ou se é do eixo de temperatura. Se for uma pessoa desconhecida que não saiba do assunto, ela não vai saber quem é quem aqui. Então, a gente vamos personalizar. Então, essa primeira eixo foi para o plot 1, ou seja, foi para essa curva azul. Então, a gente pode clicar nela, você pode mudar a cor aqui, ou simplesmente quando você clica, aparece a caixinha de texto, tá vendo? Então, você escolhe.
Venho, boto o azul. Posso colocar um negrito. Do mesmo jeito aqui. Venho, clico e seleciono o azul. E do mesmo jeito pro segundo lado. Clico, posso vir aqui, ó, vermelho. E posso clicar e vir aqui também, ó. Questão de escolha, certo? E nessa segunda eixo eu vou deixar do jeito que tá preto, mas eu vou botar um negrito. Pronto. Aqui é o título do gráfico. Como não precisa, por enquanto a gente deleta. Podemos botar negrito pra ficar na legenda. Outra coisa que podemos fazer é delimitar a escala. Como é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e podemos clicar direto. Eu prefiro clicar direto porque é algo mais simples, sabe? De você mexer. Então, eu venho aqui, clico, dou um clique apenas, certo? E ele já me direciona aqui, escala, tá vendo? Então, eu clico em escala, ele já aqui mostra as propriedades da escala. Então, aqui eu venho, eu boto o valor que começa a escala e o valor que termina a escala. Então, eu vou modificar a escala para 0. Então, ele começa começando do 0 aqui agora, tá vendo? E uma coisa bem importante é como salvar esse gráfico, que na aula não foi ensinado. Então, como é que eu salvo esse gráfico? Tem um gráfico, eu quero importar ele. Então, eu venho e seleciono tudo do gráfico. Seleciono, puxo a setinha, seleciono. Venho aqui em grupo. Eu vou agrupar. Combinar, agrupar todos os objetos do gráfico. Então, eu agrupei. Certo? Agrupei. Depois que eu agrupei, eu venho aqui em Home. E boto Graphic. Clique e boto exportar. E aí, eu nomeio o gráfico. No caso, eu vou colocar esse aqui mesmo. Eu esqueci de mostrar algo. Só um minuto. Vou cancelar novamente e vou fazer novamente, que eu esqueci de mostrar. Eu venho. E tem o tipo. Posso salvar em tipo, que é do tipo de gráfico, que é próprio para gráfico, em GIF. Posso salvar em imagem, em PNG, ou em JPG. Mas eu geralmente gosto de salvar em TIFF, certo? Porque fica melhor para a questão da visualização do gráfico, com maior qualidade. Eu boto salvar. Quando eu aperto salvar, vai aparecer essa caixinha. Essa caixinha é bastante importante, ela diz da altura da imagem, pode modificar. O importante, mas é o DPI, que é a qualidade. Então, geralmente ele está em 150. Então, a gente pode aumentar para 600 digitar. Geralmente fica mais pesado, mas eu prefiro a qualidade dele em 800. Tem 700 também. Acima de 350 já é bom. Então, é importante salvar acima de 350. E tem a cor do gráfico. Então, eu salvo na cor 256. E boto OK. Ele demora um pouco, dependendo do DPI que você escolhe. Fica mais pesada a imagem. Pronto. Se eu vier aqui, na minha figura, que eu salvei, eu tenho meu gráfico criado. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? E é isso. Valeu!